A busca da verdade, o sagrado em nós. O que seria o sagrado? Na sua concepção, lógico. Não, na minha concepção não, além dela, né? Além dela. Porque o que Joana de Ângeles trabalha é com a psicologia junguiana. E essa psicologia chamada de transpessoal vai justamente assim, além da pessoa. Então tem algo além da pessoa, porque tem comportamentos que não são explicados. Sentimentos que não são explicados. E você vai ouvir muito isso, a pessoa diz, eu tenho um bom marido, eu tenho dinheiro e eu estou infeliz. E tem gente que às vezes pega 3 horas de ônibus para ir para voltar e está feliz. Né? Então começa a se perceber que existe um valor, e esse valor é observável, agora nós estamos aí em ano eleitoral, né? Então essa questão do sagrado ela fica mais evidente. O sagrado seria a ideia do arquétipo primordial. Então o arquétipo nessa concepção é uma forma que é igual para todos, mas ela tem um preenchimento diferente. Tá? Então, se eu falo mãe para você, se a sua mãe foi narcisista e te machucava, mãe não é uma coisa boa. Se ela foi carinhosa, mãe é uma coisa boa. Mas eu não preciso explicar para você o que é mãe. Então, o arquétipo é mãe. A forma de um bolo que pode ser preenchida com terra, farinha, não importa. Então, a mãe para você foi preenchida de tal maneira. Esse seria o arquétipo mãe, o arquétipo pai, o arquétipo do buscador, tal. O arquétipo primordial seria aquilo de onde tudo parte, que é o que chamamos Deus, né? Então, o sagrado seria isso. O arquétipo primordial. Aquilo que é sagrado para o indivíduo. Baseado no que é sagrado para o indivíduo, a manifestação dele no mundo vai acontecer. Então, se para o indivíduo é sagrado o conservadorismo, ele pode agredir mulheres que usam roupa curta. Se o sagrado para o indivíduo é a liberdade, ele vai querer jogar coquetel molotov na polícia. Porque ele vai entender que é um objeto de repressão. Essa ideia, portanto, que algumas pessoas colocam de eu sou ateísta, ela não existe. Não existe ateu no mundo, né? Quando a pessoa diz eu sou ateu, ela está dizendo eu não acredito em nenhum Deus que me foi apresentado, mas ela acredita em algo. O sagrado em nós, portanto, são o conjunto de valores filosóficos, éticos e morais que nós trazemos, que só nós temos, porque ninguém tem o mesmo que o outro. Tanto que dentro de uma própria congregação, quando você vai na direção dos protestantes, quantas denominações tem? Tem a quadrangular, a pentecostal. Entre eles vão falando, eu acredito até aqui, mas aqui eu tenho que sair, eu acredito até... O espiritismo também, né? Tem vertente que fala, pode trazer um tambor da Umbanda aqui dentro para fazer um ritual, o outro não deixa, ou tal. Então, nós estamos olhando para essa tentativa do mundo de fazer o sagrado que ele tem ser imposto ao outro. Então, quando eu falo de Em Busca da Verdade, que é o nome do livro da Joana, e esse processo seria conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas libertar de quê? Então, se eu estou prisioneiro de algum vício, hábito ou pensamento, eu ainda não conheci a verdade. Quando eu me refiro como um buscador, é no sentido de não me sentir preso a algo. Ou que as pessoas vão pensar de mim por causa da minha aparência, ou será que agora eu posso falar isso? Eu tenho que... e ao mesmo tempo não chegar num ponto onde a minha liberdade fica tão caótica que eu sou louco. Que esse é o perigo, né? O que é uma liberdade caótica? Eu tenho que colocar uma roupa para sair de casa, tá? Então, dentro desse elemento, o indivíduo vai olhar e falar, qual que é o meu sagrado? O que é sagrado para mim? Quando eu falei aqui da cerquinha branca com cachorro, tem gente que se ofende. Como assim ele está chamando isso de morte se para mim isso é vida? Porque isso é o teu sagrado. Eu não disse que eu estou certo. Eu disse que isso é o meu. Quando eu encontrar este movimento, isso se altera. Sim, porque eu estou entendendo. O sagrado é como se fosse de verdade a essência do seu espírito, né? Do que é o que você vem construindo em muitas encarnações, né? Que não é só nessa. Isso. Então, você, enquanto para o sagrado, para você é o buscar, né? É o se renovar, é o crescer. Porque isso provavelmente também já vem de outras encarnações e que você está nessa continuidade. E é bacana você dizer isso, porque não tem o certo e errado. Isso. O seu sagrado, reforçando o que você já disse, ele é único, né? Como se fosse a sua impressão digital. Exato. Então, para cada um, né? Para os 7 bilhões de pessoas que existem, cada um vai ter esse seu sagrado. Mesmo irmãos gêmeos, univitelinos, que são exatamente iguais, para cada um o sagrado será diferente. Exatamente. E a tentativa de impor isso ao outro através do proselitismo ou da arrogância é o que gera os conflitos. Porque se você for perceber toda a história da humanidade, todas as guerras vieram de conflitos sagrados, assim. Alguns manifestos em religiosidade, mas outros manifestos em valores. Em todos os sentidos, o que é sagrado para mim? Este valor. Então, esse pedaço de terra é sagrado para mim. O cara entrou aqui, eu vou jogar uma bomba nele.
Valores nesse sentido. Se houvesse uma liberdade para que o indivíduo compreendesse o sagrado do outro, nós precisamos de regras para conviver em sociedade, mas o problema é quando nós tentamos polarizar isso. Por isso eu disse em ano eleitoral, né? Nós temos aí a democracia, que ela é uma ditadura de maioria. 51% querem isso, 49% terão que engolir isso. E os 51% fica, tal. Depois, quando isso inverte, eles ficam irritados. Então, por que nós não trabalhamos num sentido de uma expansão, onde você não tem que ter 49 pessoas insatisfeitas, que elas estão irritadas, frustradas, porque aí emergem esses indivíduos que não têm poder de liderança. São psicopatas, sociopatas, né? Os políticos grandiosos, você vê claramente que eles não têm... O sagrado para eles é não estar é no poder. Povo, é o estar no poder, é o poder, não é o bem para o povo, Não. né? O que é o melhor para a maioria. Né? Não tem. Porque você não pode pensar em um melhor para a maioria se você não conhece a maioria. Você não conhece a maioria. E a diversidade disso, né?